Aquele momento em que tudo parece em silêncio e você se pergunta: será que Deus me ouviu? Será que Ele realmente está aqui? Esse silêncio, que tantas vezes nos desespera, pode ser o lugar onde Deus está trabalhando de forma mais profunda em nós. Não é fácil entender isso, eu sei. Mas e se o silêncio dele fosse, na verdade, um convite? Um chamado para confiar mais, para amadurecer, para crescer? C.S. Lewis, em um dos seus pensamentos mais profundos, disse: Eu sei agora, Senhor, porque tu não responde. Tu és uma resposta. Sabe o que isso significa? Que até no silêncio, Deus está comunicando algo, moldando nossa fé, fortalecendo nossa confiança, nos preparando para algo maior. Lembre-se da história de Jó. Ele perdeu tudo, passou por um sofrimento indescritível, e Deus permaneceu em silêncio por um tempo. Mas naquele silêncio, ele estava trabalhando. Quando finalmente falou, revelou um plano tão grandioso que Jó só pôde se render e dizer: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Às vezes, o silêncio de Deus é como uma noite escura antes do amanhecer. É ali que ele ensina a paciência, a resiliência, a fé que não se abala mesmo quando não há respostas imediatas. O ouro é refinado no fogo, e nós, na quietude de Deus, somos moldados para refletir a sua glória. Talvez você esteja enfrentando esse silêncio agora. Talvez tenha pedido algo em oração e, ao invés de respostas, encontrou o eco da sua própria voz. Não desista. Esse silêncio pode ser o sinal de que Deus está preparando algo extraordinário, e para isso, Ele está transformando você por dentro. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmos 27:14. É isso que Ele nos diz, com amor, nos momentos em que tudo parece parado. Porque, no silêncio, Deus não está ausente. Ele está trabalhando. Você já percebeu como, às vezes, esperamos um grande milagre de Deus, mas acabamos ignorando as pequenas maravilhas que Ele realiza todos os dias? Nós buscamos sinais extraordinários, uma cura instantânea, uma porta escancarada, uma resposta clara e audível. Mas e se eu te dissesse que os milagres mais poderosos de Deus, muitas vezes, acontecem nas coisas mais simples? C.S. Lewis, com sua sabedoria singular, escreveu que os milagres de Deus não anulam a natureza, mas a completam. E não é verdade? Deus trabalha com o pão de cada dia, a brisa suave, o sorriso de alguém que te ama, ou aquele momento em que você encontra paz no meio do caos. Lembre-se de quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. O milagre começou com algo pequeno, quase insignificante, 5 pães e 2 peixes. Isso foi suficiente. Deus tomou o que parecia pouco e transformou em abundância. Não é assim que Ele age conosco? Um gesto simples, como uma palavra de encorajamento de um amigo, pode ser a maneira de Deus dizer: eu estou aqui. Deus sempre vai agir discretamente. Se você não tiver em um estado de presença, focado no agora, você nem vai perceber que o amigo, familiar ou a pessoa desconhecida que te ajudou, é na verdade, Deus agindo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22 e 23. Você percebe? Cada manhã que você acorda, cada respiração que toma, é um milagre. Quando começamos a enxergar esses pequenos presentes como dádivas divinas, algo muda dentro de nós. Passamos a viver com gratidão, e essa gratidão nos conecta ainda mais ao coração de Deus. Pense naquele momento em que você estava desesperado e, de repente, alguém apareceu com uma palavra certa, na hora certa. Não foi coincidência. Foi Deus trabalhando de forma discreta, mas poderosa. Ele é o Deus que sabe o número de fios de cabelo na sua cabeça e se importa até mesmo com o menor dos pardais. Lucas 12:6-7. Como Ele não cuidaria de você nos detalhes? O extraordinário de Deus não está apenas em grandes milagres que chamam a atenção. Está no café quente em uma manhã fria, na risada inesperada em um dia difícil, no pôr do sol que pinta o céu e sussurra: eu te amo. Quando olhamos com olhos espirituais, vemos que Ele nunca nos deixa, nem por um segundo. E você? Já percebeu os pequenos milagres que Deus colocou no seu dia hoje? Você já se perguntou por que algumas portas se fecham, mesmo quando você orou tanto para que elas se abrissem? É doloroso, não é? Você coloca sua fé, seu esforço, seu coração, e, no final, a resposta parece ser um não.
Mas e se eu te dissesse que Deus nunca fecha uma porta sem preparar um caminho melhor? C.S. Lewis, em sua sabedoria inspiradora, disse: no final, descobriremos que todo desejo verdadeiro em nós era apenas um eco da voz de Deus. Sabe o que isso significa? Que aquilo que pensamos ser uma perda, muitas vezes é Deus nos redirecionando para algo que alinha mais com o propósito que Ele sonhou para nós. A Bíblia nos dá tantas provas disso. Veja a história de Moisés. Estava diante de um mar intransponível, com o exército do Egito se aproximando rapidamente. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas Deus tinha um propósito maior. Com um simples ato de obediência, levantar o cajado, Deus abriu o mar vermelho, criando um caminho onde não havia nenhum. Aquilo que parecia uma derrota iminente tornou-se um marco de libertação para o seu povo. Como está escrito, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. E não é assim que Deus age conosco também? A porta que se fecha pode parecer um castigo ou um fracasso, mas muitas vezes é a mão de Deus nos afastando de algo que não era para nós. Talvez Ele esteja nos protegendo, talvez esteja nos ensinando a confiar mais, ou simplesmente nos preparando para algo que nem conseguimos imaginar. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Às vezes, confiar significa aceitar que não temos todas as respostas. É saber que, mesmo sem entender, Deus já viu o final da história, e Ele está nos guiando para o bem maior. Eu sei que não é fácil. Às vezes, parece que estamos andando em círculos ou que Deus se esqueceu do que pedimos. Mas a verdade é que, enquanto você sente que está parado, Deus está movendo montanhas à sua frente. Ele está abrindo caminhos onde antes só havia deserto. Então, quando a porta se fechar, não se desespere. Levante a cabeça e diga: eu confio em Ti, Senhor. Porque pode ser que Ele esteja te conduzindo para uma estrada que você ainda não consegue enxergar, mas que, no tempo certo, será infinitamente melhor do que você poderia sonhar. Palavra do dia: confie no processo. Você já se perguntou por que algumas coisas na vida demoram tanto para acontecer? Por que algumas orações parecem não ter resposta? Deus quer que você saiba algo hoje: o tempo dele nunca falha. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Talvez você esteja esperando por uma mudança, um milagre ou uma direção clara. Mas, enquanto você espera, Deus trabalha. Às vezes, Ele não muda a situação imediatamente porque está usando esse tempo para mudar você. Confie no processo. Cada desafio é uma peça do plano maior que Deus está desenhando para a sua vida. Lembre-se, não é no nosso tempo, mas no tempo perfeito do Senhor que todas as coisas se alinham. Hoje, escolha descansar na promessa de que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Sabe aquela sensação de cansaço que te faz pensar em desistir? O que parece um caos para você, para Deus é o início de algo lindo. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Ele não te pede para carregar tudo sozinho. Ele não exige força além da sua capacidade. Ele só pede que você confie nele, porque, enquanto você sente que está no limite, Ele está cuidando de cada detalhe. Deus não desiste de você. Nem por um instante. O que você acha que é um fim, Ele está transformando em um recomeço. Talvez a sua oração ainda não tenha sido atendida, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ele está cuidando de você nos bastidores, preparando o terreno para algo maior, mais profundo, mais completo. Hoje, Ele te convida a descansar em sua presença, a entregar a Ele suas dores, medos e incertezas. Porque o coração de Deus não apenas ouve, Ele acolhe, cura, transforma. Confie, espere. E, acima de tudo, lembre-se, você é muito, muito amado. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a levar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.